Olá, meu nome é Alessander Brito, estou aqui a convite do Conselho Regional de Minas Gerais para trazer um pouco do entendimento e da avaliação da norma da Interpretação Técnica Geral ITG 2001, que dispõe sobre as entidades fechadas de previdência complementar, estabelecendo critérios e procedimentos para a estruturação das demonstrações contábeis, para o registro das operações e variações patrimoniais, com conteúdo mínimo também das notas explicativas a serem publicadas por essas entidades. Mas antes de entrarmos diretamente na interpretação e na análise da ITG 2001, eu gostaria de trazer para vocês um pouco do entendimento do segmento de previdência complementar dentro do sistema previdenciário brasileiro. E para isso precisamos entender que dentro do sistema previdenciário a gente possui o regime próprio de previdência, o regime geral de previdência social, né? O regime obrigatório, o regime público, como também o regime próprio de previdência social. Também o regime próprio, um regime de filiação obrigatória, e possuímos o regime de previdência complementar. Dentro desse regime de previdência complementar, nós possuímos as entidades abertas de previdência complementar, entidades essas que são administradas por seguradoras, por bancos, são sociedades anônimas, possuem fins lucrativos, né, e oferecem produtos como o PGBL e o VGBL. Também dentro desse regime de previdência complementar, que é o foco da nossa apresentação aqui, possui as entidades fechadas de previdência complementar, também conhecidas como fundo de pensão. Essas entidades fechadas de previdência complementar, elas não possuem fins lucrativos, né? Elas oferecem planos coletivos através de patrocinadoras ou instituidores, e como dito anteriormente, elas não possuem fins lucrativos, elas são constituídas através da forma de fundação ou sociedade civil. Aqui eu trago uma base estatística para a gente fazer uma comparabilidade entre entidade fechada de previdência complementar e as entidades abertas. Hoje no Brasil a gente possui 292 entidades fechadas de previdência complementar e 44 entidades abertas de previdência complementar. Essa fonte é a fonte da SUSEP e da Previc. A Previc é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar e a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, que é o ente que administra e regulamenta as entidades abertas. A Previc é a que regulamenta as entidades fechadas. Aqui eu trago um pouco da evolução da população das entidades fechadas nos últimos 10 anos, da entidade aberta e a entidade fechada. Vocês observam aí que a entrada da população na entidade aberta é maior do que na entidade fechada, isso até em decorrência da própria reforma da Previdência, onde que trouxe esse tema em debate na população, e a população preocupada do que viria nessa reforma, e através aí da propaganda, da mídia, né, das seguradoras e dos bancos oferecendo planos abertos, né, que é os PGBL e VGBL, as entidades abertas receberam o maior número de participantes, né? Diferentemente das entidades fechadas, que não oferecem essa mídia, porque as entidades, os planos são constituídos através de patrocinadores ou instituidores, né? Então, tem essa diferença entre a entidade aberta e a entidade fechada, sendo que a entidade aberta, ela leva uma vantagem nesse sentido de ter um público maior para poder captar os produtos oferecidos. Mais à frente, a gente vai verificar que, independente dessa vantagem competitiva, a vantagem da entidade aberta, ela traz um plus maior para os participantes em decorrência, no caso de receber um patrocínio tanto público quanto privado, o participante ele recebe o percentual que ele contribui, o patrocinador também pode contribuir num valor igual ou menor, ou talvez até maior. Depende do regulamento do plano, depende da modalidade do plano. A gente vai ver isso mais à frente. Outro dado estatístico interessante é o ativo das entidades abertas de previdência complementar e os ativos fechados da previdência complementar. Vocês observam que aí numa linha de tempo de 10 anos também, a gente tem o segmento de entidade aberta com um ativo maior do que a entidade fechada de previdência complementar, em decorrência do que eu disse anteriormente, a reforma da Previdência. Vocês observam lá que a partir do ano de 2017, 2018 e aí 2019 um plus maior de novos entrados nas entidades abertas, isso traz maior recurso e aumenta essa base estatística de ativos.
Esse gráfico que eu vou apresentar para vocês aqui, eu gosto muito desse gráfico, ele traz uma representatividade do perfil das entidades abertas de previdência complementar e o perfil das entidades fechadas, através de seus investimentos. As entidades abertas, por ter mais um viés de investimento financeiro, elas possuem um segmento de renda fixa maior em aplicações. As entidades fechadas de previdência complementar, que possuem já um viés previdenciário de longo prazo, elas sim possuem renda fixa, mas elas também fazem investimento em mercados de ações, em estruturados, em vários outros segmentos. Por quê? Geralmente, o ciclo de vida de um participante dentro da entidade fechada de previdência complementar é de 20 a 30 anos. Dentro da entidade aberta, o ciclo de vida, ele não tem uma definição. Pode ser que uma pessoa física, ao adquirir um plano de previdência aberta, ele está utilizando desse mecanismo financeiro simplesmente para um investimento temporário, diferentemente da entidade fechada de previdência complementar, que tem o plus da contribuição do patrocinador. O participante, no caso a pessoa física, ela, além de receber o conhecimento previdenciário e financeiro dessas entidades fechadas de previdência complementar, ela vai permanecer por mais tempo dentro da entidade, sem utilizar esse recurso, e dessa forma as entidades fechadas podem buscar meios de investimento, meio de retorno do investimento de mais médio e longo prazo. Esse gráfico que eu vou apresentar para vocês aqui, ele complementa o que eu disse anterior em relação ao perfil de investimento das entidades. Vocês observam que aqui dentro dos benefícios pagos, né, pelas entidades, através de seus produtos, 90% dos benefícios são pagos pelas entidades fechadas de previdência complementar. Ou seja, as entidades abertas, por ter um viés financeiro imediatista, onde que a pessoa física busca a entidade aberta, na sua maioria, né, por interesse, uma busca de retorno ali financeiro, mas sem o viés previdenciário, geralmente elas não usufruem do benefício, né, elas resgatam antes essas contribuições. Diferentemente das entidades fechadas de previdência complementar, onde os seus participantes, como dito anteriormente, têm um ciclo de vida maior e, após a vida laborativa, né, em complemento ao regime de previdência social, eles vêm a requerer o benefício de previdência complementar, e aí está a diferença que eu estou dizendo para vocês, do percentual pago de benefícios pelas entidades fechadas e o percentual pago pelas entidades abertas de previdência complementar. Essa apresentação que eu trago para vocês aqui é só a nível de conhecimento, que em decorrência da reforma da Previdência, que veio com a publicação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, estados, municípios e o próprio Distrito Federal precisam implementar regime de previdência complementar até 2021. Então, assim, vocês observam dentro do mapa do Brasil, algumas cidades, né, alguns estados já possuem as suas entidades de previdência complementar constituídas, e a gente pode dar o exemplo de Belo Horizonte, através do estado de Minas, né, através da Previcon, e em Curitiba também a gente já possui uma entidade constituída. Lógico que tem outras entidades ainda com planos já autorizados pela Previc, em fase de implantação, então a gente vem recebendo essas informações da Previc, e é muito salutar, nesse momento de reforma da Previdência, a gente levar esse conhecimento do segmento de previdência complementar para os estados, municípios e o próprio Distrito Federal. Ou seja, criando a cultura previdenciária, financeira, no qual as entidades fechadas de previdência complementar estão no país há mais de 50 anos, né, desde lá da Lei 6435 de 1977, que o segmento de previdência complementar vem construindo através das suas entidades, através dos seus planos oferecidos, primeiramente pelos patrocinadores, agora também com a possibilidade dos instituidores, de trazer esse benefício, né, da pós-vida laborativa para os seus participantes. Agora entrando diretamente na ITG, na Interpretação Técnica Geral 2001, né, interpretação essa que, como dito anteriormente, estabelece critérios, procedimentos específicos para a estruturação das demonstrações contábeis, o regime
o registro das operações, as variações patrimoniais, como também o conteúdo mínimo das notas explicativas. Essa norma ela é de 2010, né? Ela precisa ser, na verdade, atualizada. A gente já comentou isso aqui sobre a necessidade da atualização dessa norma, até porque após a publicação dessa norma, já a Previc, como a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, como também o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, já publicaram novas normas atualizando os procedimentos contábeis, né? Então, ela precisa ser atualizada, que a gente vai trazer à frente essa demonstração, como também ela precisa ser adequada ao pronunciamento contábil, o pronunciamento técnico CPC 49, né, que dispõe sobre contabilização e relatório contábil dos planos de benefícios de aposentadoria. Esse CPC 49, ele foi aprovado em abril de 2018 e divulgado também em abril de 2018. Então, existe a necessidade da adequação da ITG 2001, tanto para as normas do Previc, como também do CNPC, e agora também, a partir de 2018, em decorrência da aprovação e divulgação do CPC 49. Bom, disposições gerais. As entidades fechadas de previdência complementar, como dito anteriormente, elas são constituídas através de fundação ou sociedade civil, elas não possuem fins lucrativos, elas são constituídas, né, como dito também anteriormente, por patrocinadores e instituidores, e o objeto dessas entidades é administrar e executar planos de benefício de natureza previdenciária. Existem ainda algumas entidades, aproximadamente 15 a 16 entidades, talvez até menos, que administram ainda o plano de saúde, né, em decorrência de uma disposição da Lei Complementar 109, elas permaneceram na administração de plano de saúde específico para aquele público. Tá? O órgão de regulamentação, como dito anteriormente, é o CNPC, que está vindo do Ministério, é o CPC, que está dentro do Ministério da Fazenda. As diretrizes para aplicação de recursos advêm do Conselho Monetário Nacional, né? E elas possuem estrutura de governança através do seu Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo, o Conselho Fiscal, que é o órgão de fiscalização, e a diretoria executiva, que tem as atribuições de executar as diretrizes do Conselho Deliberativo e informar e manter informado para a fiscalização o Conselho Fiscal. Os instrumentos principais de uma entidade fechada de previdência complementar é o convênio de adesão, convênio esse que é o início da entidade com o patrocinador ou instituidor. Posteriormente, temos o Estatuto Social, que rege todas as disciplinas dos órgãos estatutários, né, as suas políticas, as suas normas. Para a constituição de um plano de benefício, precisa ser aprovado um regulamento desse plano de benefício junto à Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E aí, após a aprovação desse regulamento, são realizadas as inscrições dos participantes para a adesão a esse plano de benefício. E quais são as modalidades dos planos de benefício dessas entidades fechadas de previdência complementar? A gente possui benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. O benefício definido, ele possui o mutualismo, né? A avaliação de risco em função da coletividade, né? Os benefícios independem das variações das reservas, né? E aí eles possuem superávit ou déficit. Já nos planos de contribuição definida, existe um caráter individualista, né? São contratos individuais de cada participante, e o benefício é em função da reserva, e dessa forma não há superávit e déficit. E possuímos também os planos de contribuição variáveis, né? Esses planos são nada mais, nada menos que em fase da acumulação da atividade, tem a característica de contribuição definida, que são contas individuais, né? O individualismo. Já na fase da inatividade, após a fase laborativa, eles têm um caráter de benefício definido, de rendas vitalícias.
E aqui eu trago para vocês um pouco do arcabouço legal. São as principais normas e leis do segmento de previdência complementar. Além, lógico, que tem os princípios de contabilidade, as interpretações técnicas, o próprio CPC, né? E o que for pertinente à própria legislação específica, e aí advindo da própria Previc, como também do CNPC. Mas a gente tem início na emenda constitucional número 20, né? Posteriormente a gente tem a publicação da Lei Complementar 108 e 109 de 2001, que veio substituir a Lei 6435 de 1977. Então, vocês observam que a gente teve uma lei sobre previdência complementar, né, a 6435, durante muito tempo, e aí veio a necessidade de uma adequação, um aprimoramento dessa legislação, e a gente teve aí a publicação da 108, que é uma lei que rege as entidades fechadas por patrocínio público, e a 109, que rege as entidades fechadas de patrocínio privado. Posteriormente, a gente teve as leis ordinárias 11.053, que trata da tributação das entidades fechadas de previdência complementar, de 2004. A lei também muito importante, que é a 12.154, que é a criação da própria Previc, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Temos um decreto, o decreto 4942 de 2003, que dispõe sobre o regime disciplinar do segmento de previdência complementar. Já dentro do Conselho Monetário Nacional, nós temos a Resolução 4661, que ela dispõe sobre as diretrizes de aplicação das entidades fechadas de previdência complementar. Dentro do CNPC, antigo CGPC, que era o Conselho de Gestão de Previdência Complementar, atualmente CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós temos uma resolução muito importante, que é a Resolução 13 de 2004, que ela dispõe sobre governança, riscos e controles. A partir dessa resolução, o segmento passou a maturidade da questão da governança, do controle do risco, né, do tratamento do risco. Essa foi uma resolução muito importante para o segmento. E ela, mesmo de 2004, ela ainda é muito atual, muito atual. É uma resolução muito interessante, que é muito interessante para o segmento de previdência complementar. Temos, agora, em 2017, recentemente, a Resolução 27, que trata sobre procedimentos de auditoria e como também a constituição do Comitê de Auditoria para algumas entidades essas denominadas ESES, que são 17. ESES são entidades sistemicamente importantes para o sistema, no qual essas entidades precisam constituir um comitê de auditoria. E temos, posteriormente, em 2018, a Resolução 29, que trata sobre as normas gerais de contabilidade das entidades fechadas de previdência complementar. Nas resoluções do CFC, a gente tem, é objeto da nossa apresentação aqui, o ITG 2001, de 2010, lembrando que precisa ser adequado às novas legislações, como também temos o CPC 49, que trata da contabilização e o relatório contábil das entidades fechadas. Esse aqui eu trouxe uma forma de apresentar, que eu acho mais didático, a operacionalidade da entidade fechada de previdência complementar. Aí vocês observam que a gente tem contribuição, pode ter contribuição da patrocinadora, aquelas com patrocínio, né? Ou aquelas que não possuem patrocinador, só a contribuição do participante. Esses recursos, eles entram na entidade, que são reinvestidos através do segmento, através do mercado financeiro, naqueles veículos de aplicação, em vários segmentos, renda fixa, renda variável, estruturados, né? E essa rentabilidade desse investimento retorna para a entidade, isso num longo período de tempo, e aí dependendo do regulamento, do plano de custeio, da própria avaliação atuarial, né? Ele é pago em forma de benefício esse que não é só aposentadoria, dependendo do plano, né? Dependendo do regulamento do plano, também existe benefício de risco, como auxílio-doença, tem entidades também que possuem pecúlio, né? E além desse valor da contribuição do patrocinador e do participante, a gente possui também a questão da taxa do custeio administrativo, né? Que é um valor através do regulamento do plano, que é direcionado para a administração dessas entidades, que vai através do PGA, que é o Plano de Gestão Administrativa, que a gente vai ver mais adiante com a sua apresentação.
Bom, eu trago aqui para vocês a estrutura da planificação contábil das entidades fechadas de previdência complementar. Vocês podem observar que não existe no segmento de previdência complementar o circulante e o não circulante, porque a gente está tratando de um segmento onde o ciclo operacional é de longo prazo, é longuíssimo prazo. Então, dessa forma, a gente não tem dentro da planificação contábil o circulante e o não circulante. Aí a gente tem a estrutura contábil definida por plano, né, por plano de benefício. A gente tem a estruturação contábil definida pelo PGA, que é o Plano de Gestão Administrativa, e também dentro da planificação contábil para aquelas entidades que possuem administração de plano de saúde, possui a rúbrica plano de saúde. No entanto, essas entidades elas precisam atender legislação específica da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Algumas definições. Plano de benefício é um conjunto de direitos e obrigações reunidos em um regulamento com o objetivo de pagar benefícios, né? A gente tem um plano de gestão administrativa denominado PGA, que é um ente contábil com a finalidade de registrar as atividades referentes à gestão administrativa na forma do seu regulamento aprovado pelo Conselho Deliberativo. A gestão previdencial. O que seria a gestão previdencial? É a atividade de registro e de controle das contribuições essas do patrocinador, do participante, dos benefícios dos institutos a serem pagos, institutos que a gente considera o resgate, a portabilidade, mais o benefício proporcional diferido, bem como o resultado do próprio benefício de natureza previdenciária. A gestão administrativa é a atividade de registro, de controle inerente à administração da entidade, administração dos planos de benefício. Já a gestão assistencial são aquelas entidades, né, aquelas 16 entidades que possuem atividade de registro, de controle de contribuições e dos benefícios, bem como resultados de benefícios de natureza assistencial. Os investimentos é o registro de controle referente à aplicação de recursos do plano, e o patrimônio social dessas entidades são recursos acumulados para fazer frente à obrigação de cada plano. Possuímos também adições, que são contribuições, remunerações de contribuições em atraso, contribuições contratadas, do próprio plano de benefício previdenciário, bem como os recursos oriundos de migrações, portabilidade, dentre outras ações. Já as deduções, isso dentro da gestão previdencial, é bom destacar que nós possuímos adições e deduções dentro da gestão previdencial. As deduções são o pagamento de benefícios, resultados destinados a resgate, migrações, portabilidade. Já dentro do PGA, do Plano de Gestão Administrativa, a gente possui receitas. Receitas essas oriundas de contribuições, né, com a parte da contribuição do participante e do patrocinador para fazer jus ao custo administrativo da entidade, de acordo com o regulamento do plano, avaliação atuarial, né, contribuições em atraso, contribuições contratadas, bem como dotações iniciais, doações, resultado de investimentos. São várias fontes de receitas essas definidas no regulamento do plano de gestão administrativa. Já as despesas do PGA, a gente caracteriza como salários, encargos, treinamentos, viagens, estadias, serviços de terceiros, despesas gerais, dentre outros. E possuímos também, dentro do PGA, as despesas comuns e despesas específicas. As despesas comuns são gastos administrativos atribuídos a um conjunto de planos de benefício, e as despesas específicas são os gastos administrativos atribuídos a um único plano de benefício. Já dentro da gestão administrativa das entidades fechadas, dentro da gestão de investimento das entidades fechadas de previdência complementar, possuímos as rendas e variações positivas, que são o resultado positivo das aplicações de recursos de cada plano, e as deduções e variações negativas, que é o resultado negativo das aplicações dos recursos do plano. Também possuímos a definição de fundos, né, que são formados de forma específica, né, forma específica é segregando em gestão previdencial, de investimento e o próprio administrativo, ou seja, cada gestão ela pode constituir fundos que são sobras oriundas de destinações, com destinações específicas de acordo com o regulamento do plano, a definição do Conselho Deliberativo, do próprio atuário.
As entidades fechadas de previdência complementar devem respeitar, dentro do seu registro contábil, a autonomia patrimonial dos planos de benefício previdencial, assistencial e do plano de gestão administrativa, o PGA. Também deve respeitar, para aqueles planos que possuem características de benefício definido, o resultado superavitário ou deficitário. Também deve respeitar o registro do resultado de investimento de cada plano de benefício, como também aquelas entidades que possuem administração de plano de saúde, também deve respeitar a estruturação, o registro contábil, e aí lembrando que essas entidades possuem, devem seguir as normas da própria ANS. Como também a questão do registro contábil das incorporações, fusão, cisão, dos planos de benefício de natureza previdenciária, como também do PGA, no qual deve transitar por grupo de operações transitórias, como também deve respeitar o registro do fundo administrativo. Bom, as demonstrações contábeis. Aqui a gente vai passar de uma forma mais sintética as demonstrações contábeis, até porque, para a gente poder entrar em cada detalhe das demonstrações contábeis, seria necessário uma nova apresentação que talvez a gente possa, em outra oportunidade, outro convite, trazer para conhecimentos de vocês. Dentro das demonstrações contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, possuímos o balanço patrimonial. Como dito anteriormente, o balanço ele é caracterizado por um ciclo de vida operacional de longo prazo, onde nós possuímos o ativo e o passivo, né? Também temos, dentro das demonstrações contábeis, a demonstração da mutação do ativo líquido. Este demonstrativo tem por finalidade de demonstrar, por plano de benefício, a composição dos fatos que provocaram as alterações ocorridas no ativo líquido do plano de benefício, adições e deduções, bem como possibilita avaliar a evolução de fatos e do próprio ativo líquido. O outro demonstrativo do segmento de previdência complementar é o demonstrativo do ativo líquido. Ele demonstra todos os componentes patrimoniais dos planos de benefício no exercício em referência, né? E como também discrimina o saldo dos grupos de conta do ativo e do passivo e do próprio patrimônio social. Outro demonstrativo é o demonstrativo do plano de gestão administrativa. Ele destina a evidenciar a composição dos fatos que provocaram as alterações ocorridas nos fundos administrativos do PGA, bem como possibilita avaliar a evolução desses fatos dos referidos fundos. Nela estão representadas todas as contas que compõem a atividade administrativa da entidade. Um outro demonstrativo é a demonstração da mutação do patrimônio social. Ele foi instituído para substituir a demonstração do resultado do exercício, no qual a entidade de previdência complementar não possui, né? E tem por finalidade evidenciar a composição dos elementos que provocaram as alterações ocorridas no patrimônio social do conjunto de planos administrado pela entidade fechada de previdência complementar. Essa demonstração, ela cabe um destaque aqui, porque na ITG 2001, ela não possui essa demonstração. Então, a gente precisa, como dito anteriormente, a ITG precisa ser adequada, adaptada e reformada em decorrência de novas normas publicadas tanto pelo CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, como também pela própria Previc. Outra demonstração contábil das entidades fechadas de previdência complementar é a demonstração das provisões técnicas do plano de benefício, né? Essa também cabe um destaque, que essa demonstração dentro da ITG, ela está como demonstrações das obrigações atuariais do plano, né? Esse nome já não existe mais, hoje atualmente, em decorrência da IN 34 e da resolução 29, né? Do CNPC, demonstração das provisões técnicas do plano de benefício. Essa demonstração, ela destina a evidenciar a totalidade dos compromissos dos planos de benefício com seus participantes e assistidos, representados por provisões, né, que são reservas matemáticas. A insuficiência ou excesso de recursos são representados pelo equilíbrio técnico, ou o saldo dos fundos previdenciais e investimento, bem como as obrigações operacionais e contingenciais. O outro ponto a ser destacado na ITG 2001 são as notas explicativas, né, que são parte integrante das demonstrações contábeis. Além do que determina as normas brasileiras de contabilidade, a própria TG 26.000, que é a apresentação das demonstrações contábeis, as notas explicativas das entidades fechadas de previdência complementar
deve conter, no mínimo, alguns itens. Quais são esses itens? O contexto operacional das entidades, incluindo aí o resumo das principais práticas contábeis, relação dos itens avaliados, descrição de critérios adotados nos períodos anterior e atual e eventuais efeitos decorrentes de possíveis mudanças dos critérios. O outro item é a descrição das contingências passivas, relevante, cujas chances de perda sejam prováveis ou possíveis, critérios utilizados para a constituição de provisões e, conforme o caso, a descrição de, no mínimo, a natureza, o valor, o valor provisionado e a taxa. Um outro item, critérios de avaliação e amortização das aplicações de recursos existentes, aí no ativo intangível e diferido, relação das avaliações de bens e investimentos imobiliários e imobilizado, incluindo no mínimo histórico, data da avaliação, identificação dos avaliadores responsáveis, contas relacionadas, respectivos valores e os efeitos verificados no exercício. Também ajustes de exercícios anteriores decorrentes de mudanças de práticas contábeis, de critérios, de retificações de erros, né, não atribuídos a eventos subsequentes, um destaque importante, não atribuídos a eventos subsequentes, com descrição da natureza e seus respectivos efeitos. Outro item também de exigência mínima nas entidades fechadas de previdência complementar é a descrição da operação da contratação de contribuições em atraso de patrocinadores, de serviço passado, de déficit técnico, de outras contratações, né, com informações sobre o valor contratado, prazo de amortização, valor de parcela, valor de investimento, dentre outras necessidades. Também precisa ter quadros com a composição das contribuições em atraso contratadas por patrocinador e por plano, bem como a composição da carteira de investimentos, comparativos sempre com o exercício anterior. Critérios utilizados para rateio das despesas administrativas essas, lembrando que elas ficam registradas lá no plano de gestão administrativa, se for o caso, e aí entre planos de benefício que a gente tem lá, como a gente observou anteriormente, despesas específicas e despesas comuns. Também o outro item exigido nas notas explicativas são os objetivos e critérios utilizados para a constituição e reversão de fundos, o detalhamento do saldo das contas que contenham a denominação outros, né, quando ultrapassarem no total um décimo do valor respectivo do grupo de contas, tá? O detalhamento dos ajustes e eliminações decorrentes do processo de consolidação das demonstrações contábeis, a relação das operações de empréstimo de títulos e valores mobiliários, em que o ativo recebido for diverso, for diferente daqueles originalmente entregues, eventos subsequentes à data do encerramento do exercício, que tenham ou possam vir a ter efeitos relevantes sobre a situação financeira e econômica do plano de benefício. E, por último, esse item mínimo, ele não está na ITG 2001, mas ele está na instrução Previc 34, que é premissas utilizadas para avaliação dos ativos sem cotação de mercado ativo, constantes do laudo de avaliação econômica, bem como as justificativas para a escolha do preço do ativo. Nos casos em que mais a opção a mais, né, em casos que mais de uma opção é necessária para a entidade. A exigência é aplicável, inclusive, para os ativos em fundos de investimentos exclusivos. Tá? Esse item mínimo de nota explicativa, como dito, ele não está na ITG 2001, mas já trouxe para vocês aqui, porque é o item já exigido pela instrução Previc número 34. Bom, pessoal, eu tentei trazer aqui um pouco do conhecimento do segmento de previdência complementar, não só especificamente em relação à ITG 2001, mas trazendo um overview sobre o segmento de previdência complementar fechado no Brasil, né? Esse momento é um momento importante para o segmento fechado de previdência complementar, por ter o CRC Minas Gerais ter aberto a porta para podermos trazer o conhecimento não só do público do CRC, mas também do público geral, um pouco do conhecimento do segmento de previdência complementar. Eu deixo aqui mais uma vez meu agradecimento e até uma próxima.